Olá a todos, Tata Caçulembe falando. É, Hoje eu gostaria de convidar todo mundo a fazer uma leitura do Candomblé por uma perspectiva diferente, né? Se formos avaliar, 99% das discussões que giram em torno do Candomblé, elas estão pautadas em cima de um eixo central que é o dogma, né? Que é o como a religião funciona ou como ela deveria funcionar. Nós vamos encontrar diversas discussões, seja em redes sociais ou em rodas de conversa, sempre abordando esse mesmo aspecto, né? De como o dogma, como a liturgia da religião deve se comportar. E eu acho que realmente o dogma ele é o eixo central da religião, né? É o que faz a religião estar de pé até os tempos atuais. Mas o mundo moderno hoje já não permite com que a gente enxergue o candomblé somente por esse eixo central, que é o eixo do dogma. É necessário que a gente passe a enxergar o candomblé por outras perspectivas, né? Uma das linhas de estudo da administração, ela prega um, um estudo que as grandes empresas, na verdade, fazem, né? Nessa minha trajetória de vida civil, em que eu pude trabalhar em grandes multinacionais, eu pude me deparar com esse processo onde como as empresas grandes se preparam para o mercado, né? E aí eu vi que existe um formato que elas utilizam que a princípio no meu interior eu achava que só caberia a grandes empresas. E aí posteriormente, analisando, eu comecei a ver que a forma com que eles trabalham é algo que vale desde a padaria do Zé até o Vaticano. Por que não uma roça de candomblé, né? Existe um tipo de análise que é chamado de análise pestal, né? E que essas grandes empresas fazem, que é enxergar a empresa dentro de uma ótica que eles chamam de pestal, que onde pestal quer dizer o P quer dizer pelo viés político, o E é pelo viés econômico, o S é pelo viés social, o T é pelo viés tecnológico, o A é pelo viés ambiental e o L é pelo viés legal. E uma roça de candomblé, ela realmente deveria ter esse eixo central, que é o dogma, mas todos esses eixos da pestal associados a esse eixo central, né? Então, uma roça de candomblé, ela precisa ser analisada pelo viés político, né? A gente tem muito essa mística, né? Ah, política e futebol não se discute. Futebol eu não sei, mas política discute-se sim. É necessário, é importante, né? Uma roça de candomblé, ela precisa saber, na política hoje, ela manda mais no mundo do que talvez a economia, né? A economia ela gira em torno da política, né? Então, uma roça de candomblé, ela precisa saber quem é o prefeito, quem vai ser o prefeito da sua cidade, o governador do seu estado, o vereador do seu bairro. É muito importante ter um posicionamento político, né? Pelo viés econômico, que é o E do pestal, uma roça de candomblé precisa ser enxergada no viés econômico. Roça de candomblé paga água, paga luz, paga telefone, paga internet, paga IPTU. Digamos que seja uma roça extremamente organizada, legalizada, né, que nós vamos ver lá no L, que ela seja extremamente legalizada. Ainda assim que ela seja legalizada, que ela não pague os tributos estaduais, federais e municipais, a taxação, né, em relação ao consumo, ela vai pagar. Então ela pode não pagar os impostos da água, os impostos da luz, o IPTU. Mas a taxação da água, o consumo da água, o consumo da luz, ela vai pagar.
né? Então, uma roça de candomblé precisa ser enxergada pelo viés econômico. É muita gente comendo, tomando banho, é muito santo sendo limpo, é função, é gente comendo, né? Então, uma roça de candomblé ela precisa ser enxergada pelo viés econômico. O S, que vem do social, a gente precisa fazer com que o candomblé comece a enxergar a sociedade que está em volta dele. O candomblé ele já não pode mais ser considerado, hoje já não tem mais aquela. Existe a terminologia de roça de candomblé, mas não existe mais aquela situação onde o candomblé está num local isolado e não tem nada em volta dele, né? Até as grandes casas hoje possuem uma sociedade em volta, né? Então o candomblé precisa começar a enxergar a sociedade que está em volta dele. Aí quando eu digo sociedade, não estou dizendo especificamente de espaço físico, estou dizendo da diversidade de comportamento social. Não é para poder mudar a estrutura da religião, mas é para poder saber como se portar dentro desse novo contexto social, né? Um exemplo talvez mais simplório que eu possa dar, o candomblé precisa entender hoje que não existe mais o gênero masculino e feminino. Hoje existem outros gêneros associados. Isso quer dizer, Caçulembe, você está dizendo para poder mudar o dogma, que é o eixo central em função do social? Não. Eu estou dizendo que o dogma precisa enxergar que existem outras coisas além daquilo que existia no passado. Então o candomblé precisa sim ser enxergado e ser pontuado por um viés social. O T, que é o viés tecnológico. A tecnologia está aí, né? A rede social ela está de vento em polpa, né? É muito comum hoje as pessoas dizerem assim, né? Não, mas nas grandes casas não se fotografa nem filma. Se a gente for pegar aí os livros antigos que existem, todos eles têm registros ou de alguém muito próximo a uma grande casa ou até de uma grande casa. Então, isso surgiu hoje, faz parte da mudança do meio social. O candomblé começou a ver isso. Mas o candomblé precisa entender que ele não pode se fechar para o âmbito tecnológico. Por mais que uma casa de candomblé ela coloque uma condição hoje que não é permitido filmar, não é permitido fotografar, hoje com um óculos, a pessoa coloca um óculos aqui, ela coloca uma microcâmera aqui, conectada no fio, ela está de óculos assistindo teu candomblé e filma teu candomblé inteiro. Então o candomblé precisa entender o viés, o âmbito tecnológico do mundo que ele está inserido, né? E se preparar para isso. Não é conhecer para mudar, é conhecer para se preparar. E aí vem o próximo aspecto a ser analisado, que é o A, que é o ambiental. Que talvez seja algo que mais me cause um desconforto, né? Nós temos uma religião que ela está diretamente ligada, eu falei em outro vídeo, né? Ela está diretamente ligada aos elementos da natureza, né? As divindades elas estão diretamente ligadas, não existe uma divindade que não esteja ligada aos elementos da natureza. E o candomblé deveria ter por obrigação preservar o ambiente, o meio ambiente, o ambiente que ele está inserido. E infelizmente hoje o candomblé peca muito nesse aspecto, né? As pessoas estão confundindo fazer ebó com sujeira, com porcaria, né? As pessoas estão esquecendo que depois naquele lugar vão passar outras pessoas. O candomblé precisa se reinventar, o candomblé precisa se reestruturar no viés ambiental. Nós precisamos repensar a forma com que estamos lidando com o meio ambiente. E não menos importante que os demais anteriores é o aspecto legal. O candomblé precisa ser pensado no aspecto legal. Se a gente for pensar
talvez se a gente pudesse ter a força de trazer hoje na ponta do lápis, eu talvez seria capaz de afirmar para você que 90% das casas, estou sendo até generoso, 90% das casas de candomblé no Brasil estão funcionando de forma ilegal. Aí você vai dizer para a pessoa, ela vai dizer assim, não, mas a minha casa de candomblé tem alvará. Alvará é uma das documentações necessárias para que uma casa de candomblé que recebe público externo funcione. Né? Ah, você tem que ter um laudo da vigilância sanitária, você tem que ter um laudo do corpo de bombeiro, porque é um local que acumula uma grande quantidade de pessoas, né? Então você tem que ter um projeto de pânico, né? Você tem que ter CNPJ, com ata, com tudo instituído, né? E a grande maioria das roças de candomblé hoje, as que tiverem um CNPJ e um alvará, é muito. E o povo do santo precisa acordar. Porque, voltando lá no aspecto político, que era a primeira variável, hoje, se a gente chegar, como está o estado do país hoje, né? Onde a denominação cristã, né, chegou ao poder através desse pensamento que eles tiveram no passado, né, de saber estruturar as igrejas e os templos religiosos deles por todos esses aspectos. Né? Então, quando a gente pega hoje que a classe cristã chegou ao poder, que consegue ter uma bancada evangélica, basta a gente ter um pouquinho de inteligência e maldade para saber que basta uma caneta para eles acabarem com 90% das casas de candomblé na legalidade. Na legalidade. Né? Basta instituir uma lei que exige essa documentação, que na verdade hoje já existe, mas na verdade basta fazer cumprir a lei, que 90% das casas de candomblé vão ser fechadas. E aí o povo do santo precisa entender, ter roça de candomblé não é ter CNPJ e alvará pendurado na parede. Então precisamos rever o aspecto legal das nossas casas de candomblé. Então eu queria fazer aí este convite a todos a repensar a religião por uma perspectiva diferente. Né? O dogma central ele é importante, ele é fundamental para a religião, ele é quem nos trouxe até aqui. Mas não podemos fechar os olhos para esses outros aspectos. Grande abraço.